Graficando funções, tá aí mais uma função para a gente graficar. É f de x igual a menos 1 dividido por x menos 3 vezes x mais 4, tudo isso menos 1. Primeira coisa que a gente precisa fazer, não podemos nos esquecer, é o domínio. E se a gente olhar para essa função, o que não pode acontecer é a parte de baixo ser igual a zero. Isso significa que o nosso x tem que ser diferente de 3, porque senão zeraria esse pedaço. E x tem que ser diferente de menos 4, porque senão zeraria esse pedaço. Então, a gente fica com o domínio da nossa função f como sendo todos os reais menos o número 3 e o menos 4. Primeira parte, então, é calcular o limite nesses pontos. E eu vou começar calculando o limite em 3. Como é que fica? Limite, quando x tende a 3, de menos 1, dividido por x menos 3, x mais 4, menos 1. Se eu tentar substituir, eu vou ter menos 1 dividido por 0 vezes 7 menos 1. Aqui já acabou o meu exercício, porque eu já sei que eu tenho uma assíntota vertical. E se eu tenho assíntota vertical, a gente não tem muito o que fazer. Se a gente quer montar o gráfico, a gente precisa dos limites laterais. Primeiro, vamos calcular aqui a esquerda. Lembrando que esse 1 aqui ele não vai fazer diferença, porque vai ser mais infinito ou menos infinito, e tirar 1 ou somar 1 não vai alterar a minha conta. A gente sabe que o menos aqui de cima ele é negativo. Aí, o que mais a gente tem? Aqui a gente tem o 0 e o 3. Se eu estou à esquerda do 3 e eu tirar 3, eu vou ficar à esquerda do 0, ou seja, um número negativo. Mas se eu estou à esquerda do 3 e eu somar 4 unidades, isso é um número positivo. Então, aqui a gente tem um maisinho. E aí, como é que fica? Menos, com mais, e a gente tem mais infinito. Pelo outro lado, fazendo a mesma conta, porém, quando o nosso x tende a 3 pela direita, o que vai acontecer? De novo, esse 1 não faz sentido nenhum a gente considerar. Em cima eu tenho menos e embaixo vai ficar assim. O 0, o 3, eu estou à direita do 3, se eu tirar 3, continuo positivo. Se eu estou também à direita do 3 e eu somar 4, então eu vou estar à direita do 7. Direita do 7 é um número positivo. Assim, menos mais vai ficar menos infinito. Aí, como eu já terminei e eu já descobri que o limite em 3 é uma assíntota, vamos fazer o limite em menos 4. Como é que vai ficar? A gente tem limite de menos 1 sobre x menos 3, x mais 4, quando x tende a menos 4, menos 1. Se a gente for substituir, vai ser menos 1 dividido por menos 7 vezes 0, menos 1. Isso aqui é menos 1 sobre 0, então a gente também tem uma assíntota aqui em menos 4. Limites laterais. Lembrando que a gente precisa fazer os limites laterais só porque a gente está montando o gráfico, porque a gente já sabe que é uma assíntota. Como a gente precisa do gráfico, então eu preciso saber se é mais infinito ou menos infinito. Por isso que a gente tem que calcular esses limites aqui. Então, primeiro, a menos 4 à esquerda, como é que vai ficar? O menos 1 continua sendo menos 1. Esse daqui eu não preciso me preocupar. O que mais? Aqui eu tenho menos 4 e aqui eu tenho 0. Se eu estou perto de menos 4 e tirar 3, eu continuo com um número negativo. E aqui, se eu estou à esquerda do menos 4 e somar 4, eu vou estar à esquerda do 0. Se eu estou à esquerda do 0, é um número também negativo. Como eu tenho 3 sinais de menos, então isso vai dar menos infinito. Por outro lado, quando eu estiver à direita do menos 4, em cima continua negativo, esse continua sendo negativo, porque eu estou tirando 3 de um número que já é negativo, e o último
parênteses ali. Se eu estiver à direita do menos 4 e eu somar 4, eu vou estar à direita do zero, então é um número positivo. Fazendo com que o limite dê mais infinito. Agora o que a gente vai precisar fazer é calcular as assíntotas horizontais, e a primeira que eu preciso é quando x tende a mais infinito. O que vai acontecer? Em cima, a gente tem que o maior expoente do x é zero, e aqui embaixo o maior expoente do x vai ser um x quadrado. Então, como o maior expoente é na parte de baixo, vai dar zero, menos 1, a gente tem que menos 1 é uma assíntota horizontal. Calculando agora o limite da função quando x tende a menos infinito, vai ficar exatamente a mesma coisa. Esse pedaço aqui inteiro dá zero, menos 1, isso vai dar também menos 1. Então, a gente sabe que y menos 1 é uma assíntota horizontal. Agora, a gente vai buscar os eixos, né? Se a gente tem valores que encostam nos nossos eixos. Começamos, então, procurando as raízes, ou seja, f de x igual a zero. A gente vai ter menos 1, x menos 3, x mais 4, menos 1 igual a zero. O 1 vai para o outro lado. Aqui é só continha de matemática básica mesmo, não tem nenhum segredo, alguma coisa mais difícil. Vai ficar com menos 1 igual a x menos 3, x mais 4. Multiplicando aqui, vai ficar menos 1 igual a x quadrado, mais x menos 12, que vai deixar x quadrado mais x menos 11 igual a zero. Não consigo resolver esse exercício por suma e produto, é meio complicado, então eu vou direto tentar fazer Bhaskara. Vai ficar x igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz de quem? De b ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que é menos 11. Isso tudo dividido por 2. Vai ficar, então, menos 1, mais ou menos raiz de 44 mais 1, 45, sobre 2. Que eu ainda posso simplificar mais um pouquinho essa raiz, e vai ficar x igual a menos 1, mais ou menos 3 raiz de 5 sobre 2. E aqui eu não consigo fazer mais nada, é esse o meu resultado, são esses dois números estranhos, mas por mais que eu tenha esses números estranhos, a gente ficou com duas informações importantes, que é que esse ponto e esse ponto são bolinhas fechadas no nosso gráfico. Então, eu consigo marcar duas bolinhas que vão ser fechadas no nosso gráfico. Além disso, falta a gente ainda calcular f de zero, que para nossa sorte é a parte mais fácil que tem, que vai ser como? É menos 1, 0, menos 3, vezes 0, mais 4, menos 1. Vai ficar menos 1, menos 3 vezes 4, menos 1, menos 1 sobre menos 12, menos 1. Isso é a mesma coisa que 1 dozeavos menos 1, que vai ser 1 menos 12 sobre 12avos, que vai ficar menos 11 sobre 12. Outra resposta bem bonita, por mais que sejam umas frações estranhas, é exatamente isso. E o que a gente ganhou com isso? Que o ponto 0 menos 11 sobre 12 é também uma bolinha fechada no nosso gráfico. Se o nosso x for 0, menos 11 sobre 12 é uma bolinha fechada no nosso gráfico. Vendo agora que a gente já tem todas as informações que a gente precisava, vamos montar a tabelinha para não precisar ficar indo lá em cima e voltando para montar o gráfico. Tá aqui a tabela, o que a gente vai anotar? Começar ali o que aparece na nossa tela. 0 para x e menos 11 sobre 12 para y é uma bolinha fechada. Aí a gente tem aquelas duas raízes estranhas, certo? Que também são bolinhas fechadas, que é menos 1 menos 3 raiz de 5 sobre 2 e 0, bolinha fechada. E menos 1 mais 3 raiz de 5 sobre 2, raiz, então o y também é 0, bolinha fechada. O que a gente tem? A gente tem uma assíntota horizontal,
A nossa assíntota horizontal é menos 1. Então, se o y a gente tiver lá em menos 1, a gente tem uma assíntota. Então, aqui não vai nada. Assíntota horizontal. E assíntotas verticais a gente tem duas. A gente vai ter que olhar os sinais, à esquerda e à direita, e vão ser duas assíntotas verticais. A gente sabe também já que é o 3 e o menos 4, a gente só precisa olhar os sinais de infinito. Então, lá no começo, quais são as nossas assíntotas? Quando é em menos 4, negativo com negativo, positivo com positivo. E no 3, o negativo com o positivo e o positivo com o negativo. Então, no 3 fica do contrário os infinitos. Então, menos infinito na esquerda vai ficar mais e na direita vai ficar menos infinito. E em menos 4 mantém os sinais que a gente tem. Uma vez a tabela montada bem bonitinha, o que a gente faz? O gráfico. Como é que vai ficar? Vou marcar primeiro aqueles 3 pontos que a gente tem aqui, tá? O último é 0 para x e quase menos 1 para y. Então, ele vai ser um ponto aqui assim. Esses outros dois números, isso aqui está próximo de... Ele é um pouquinho maior que menos 4. E esse daqui com 1 mais, ele é um pouquinho menor do que 3. Então, esse vai ficar aqui assim e o outro vai ficar aqui assim. São esses dois pontos que a gente tem. Marcando nossas assíntotas, a gente sabe que a gente tem uma em menos 4. Então, marcar aqui. E marcar aqui no 3, que são nossas assíntotas verticais. E horizontal, se a gente conferir ali, é em menos 1. Então, vai ser aqui assim. Colocando agora a questão das lateralidades do nosso infinito ali, em menos 4, ela vai à direita mais infinito, então aqui assim, e à esquerda em menos infinito, aqui assim para baixo. E em 3, a esquerda é mais infinito e a direita é menos infinito. Lembrando que a gente vai ter que começar a nossa função com um y próximo de menos 1 e vai ter que terminar a função também com o y próximo de menos 1. Então, o que nos faria sentido é a gente vem por aqui, vai embora lá para baixo, aparece aqui em cima, aí a gente vai ter que passar por esse ponto aqui, a gente vai ter que passar por esse ponto aqui, por esse ponto aqui e depois ir embora lá para cima. Aí, a gente aparece aqui embaixo de novo e tem que subir para ir para próximo de menos 1. Então, aqui é um gráfico muito do bem feio, né? Porque como são números muito pequenos, muito próximos, a gente não consegue resolver bem. Mas, se a gente comparar aqui com o GeoGebra, não ficou tão ruim. Lógico que as linhas retas para a gente é bem mais complicado fazer, né? A curvinha aqui assim, né? A descida é bem mais difícil a gente fazer. Mas tá bem aceitável o nosso esboço, tá bonitinho, e a gente tá cada vez com a ideia mais fácil de como é que faz os gráficos.